O texto que eu quero ler com os irmãos está em Eclesiastes. É um livro que fora escrito por Salomão, sábio Salomão, e ele dá muitos conselhos. E ele dá uma palavra muito pontual neste texto de Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, onde ele diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esta palavra é um tanto quanto forte, mas é uma palavra que nos alerta e nos acende a memória para que nós possamos fazer as coisas para Deus e fazer as coisas para o próximo da melhor forma possível, não é? Ou seja, nós falamos agora há pouco sobre semeadura. E quando nós falamos sobre semeadura, nós entendemos que nós só colheremos aquilo que plantarmos, não é? Então, se você, ao abençoar alguém, procura aquilo que já não serve mais, que já não presta mais, não é? E que seria jogado no lixo para você doar para alguém, então você está jogando ou doando aquilo que poderíamos dizer que é lixo. Então, se você semeia lixo, provavelmente é lixo que você vai colher. Então, o princípio é esse: se eu semeio um tipo de alimento ou de semente, consequentemente é aquele tipo de semente que eu vou colher, porque a colheita é proporcional à semeadura. E isso é um princípio no reino de Deus. Então, quando Salomão diz aqui: tudo o que te vier a mão para fazer, faze-o com toda a tua força. Ele está dizendo para sermos excelentes na hora de fazer as coisas. Aquilo que nós vamos fazer pode não estar perfeito, mas quando nós buscamos a excelência, nós então dispomos de qualidade. É possível que nós não façamos o melhor, mas é possível e é necessário que a gente faça da melhor forma possível. E isso é muito importante. É nesse sentido que Salomão está dizendo: tudo que vier à mão para fazer, faça com toda a tua força. Ou seja firme, seja sincero, seja verdadeiro, faça o melhor que você puder. E aí então a bênção vai estar sobre a tua vida. Eu quero falar um pouquinho então nesta noite sobre excelência, não é? Excelência. E eu coloquei aqui, junto com essa palavra excelência, eu coloquei como título aqui: excelência é um padrão do céu. Se nós formos olhar as coisas que Deus criou, a gente vai ver que a criação de Deus é perfeita. O próprio Deus, quando terminou a sua criação, ele diz que ele ficou satisfeito com o que ele criou. Ou seja, Deus criou com excelência. E as coisas que existem na terra são criadas por um Deus que é excelente. Então, se Deus, ao criar, ele criou o melhor, ele colocou o homem na terra, e naturalmente que quando ele colocou o homem na terra,
estava com isso dizendo que o homem era a cereja do bolo, vamos dizer assim. Ou seja, era o sinete da perfeição de Deus. No entanto, Deus colocou dentro do homem a prerrogativa de escolhas, de decisões. E se o mundo hoje não está perfeito ou em perfeita condição, não é por causa da criação de Deus, mas é por causa da interferência e ingerência do homem. Então, claro que as catástrofes que nós vemos hoje têm a ver com a ação humana. Porque, apesar do homem ser criado como a excelência de Deus, o homem, ele caiu. E esta queda do homem tornou-se, então, um homem deformado. Então, essa deformação não só da natureza espiritual, mas também a natureza humana, física, psicológica, não é? Isso tudo somou para decisões catastróficas. E infelizmente nós hoje herdamos um mundo um tanto quanto deformado. A Bíblia diz que a natureza, a criação de Deus, espera de uma forma angustiante a manifestação dos filhos de Deus. Porque a natureza sabe, e claro que ela não sabe como nós, na nossa faculdade mental, mas a natureza sabe e espera a manifestação de Deus, porque ela foi criada perfeita. E é natural que a natureza geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque quando os filhos de Deus se manifestarem, vai acontecer um processo de reversão da natureza. Essa terra vai ser recriada. E lá em Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22, nós vamos ver a respeito dessa nova terra, novo céu e nova terra. Ou seja, Deus vai trabalhar nessa terra e refazer. A Bíblia diz que vai ser queimado o céu e vai ser queimado a terra. E Deus diz lá que vai haver novo céu e nova terra. Ou seja, a natureza está aguardando, ansiosa, esta manifestação dos filhos de Deus. Porque depois da manifestação dos filhos de Deus e tudo se cumprir do que já está determinado por Deus na palavra de Deus, vai haver então uma transformação. E a natureza está esperando isso. Apesar do homem ser criado perfeito e ser deteriorado pelo pecado, pela queda, a natureza também foi transformada. Então, o homem deixou de ser a excelência de Deus, porque o pecado deformou o homem e, consequentemente, a natureza. Mas o homem criado por Deus, ele busca a excelência, ele precisa buscar a excelência. E Deus dá caminhos para que essa excelência seja estabelecida. Amém? Todos estão entendendo? Glória a Deus. Estou fazendo aqui uma introdução para então entrarmos na mensagem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nessa introdução, eu quero pontuar algumas verdades que estão escritas referindo a alguns homens de Deus que buscaram a excelência. Por exemplo, Daniel, um judeu que estava escravo na Babilônia e que tinha um espírito excelente, e Deus usou ele de uma forma muito especial. Lá no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 3, está escrito assim: então mesmo Daniel subjugou a esses presidentes e príncipes,
porque nele havia um espírito excelente. Diga comigo, espírito excelente. Amém. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Por que que o rei pensava em constituir Daniel sobre governo lá na Babilônia? Porque Daniel tinha um espírito excelente. E isso é muito importante. A gente precisa entender que é possível termos esse espírito excelente. Por que que Daniel tinha um espírito excelente? Quando Daniel foi levado para a Babilônia, ele era ainda na tenra idade, ele era bem jovem. E ele colocou no seu coração a não se contaminar com os alimentos do reino, porque os alimentos de lá eram alimentos que eram consagrados a ídolos. E ele então se propôs a ter uma alimentação diferenciada. E ele então propôs para que aqueles que davam alimentação e observavam os sábios do reino fizesse comparação entre os jovens príncipes da Babilônia e eles, porque não era só Daniel, mas havia mais 3 jovens que a Bíblia cita que estavam com Samuel, que era Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles se colocaram no coração de não se contaminar com a comida do rei. E depois de um tempo, houve então a confrontação e houve uma percepção pelos sábios do reino de que aqueles jovens que não se alimentavam da comida do rei estavam melhores do que os outros. Estavam mais fortes, estavam mais saudáveis, estavam mais aptos. E isso então diz para nós muita coisa. Quando Daniel se propõe a não se contaminar com a comida do rei, significa que Daniel estava buscando servir a Deus com fidelidade, mesmo que a comida do reino fosse uma comida melhor ou superior à comida que eles comeriam, porque a comida real, naturalmente, seria uma comida, quem sabe, com um paladar melhor. No entanto, a excelência que fora visto em Daniel tinha a ver com o propósito que ele tinha com Deus, a obediência que ele tinha com Deus. Então, o propósito de Deus é que os filhos dele sejam perfeitos. E se nós olharmos à nossa volta e para nós mesmos, nós vamos ver que não é possível sermos perfeitos. Por quê? Porque nós somos pecadores e, consequentemente, nós não temos a condição de sermos perfeitos. Mas há um texto em Gênesis capítulo 17, versículo 1, que diz a respeito dessa perfeição. Fala assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Olha que extraordinário. É possível então sermos perfeitos? Claro que é possível. Qual é a condição para sermos perfeitos? Andar na presença de Deus. Então, quando nós andamos na presença de Deus, consequentemente, Deus vai nos aperfeiçoando. Então, a perfeição é algo que buscamos constantemente. É claro que nós não chegamos à perfeição dentro das nossas expectativas ou das nossas forças limitadas humanas. Mas
quando nós confiamos em Deus, servimos a Deus e buscamos a Deus, então nós somos perfeitos. Por quê? Porque o Deus que servimos é um Deus perfeito. E como um Deus perfeito e que tem todo o poder, Ele nos aperfeiçoa. E às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida e muitas vezes nós nos frustramos porque nós não obtemos aquilo que nós queremos. E às vezes nós não entendemos que esta forma de Deus trabalhar na nossa vida tem como objetivo nos levar à perfeição. Muitas vezes nós confundimos e por causa disso nós não alcançamos a perfeição por causa desta forma de entendimento de não confiar perfeitamente em Deus para tornar-nos perfeitos. Então, Deus diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Então ele está dizendo, quem anda na presença de Deus é aperfeiçoado. Mas há um outro texto que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 48, que fala assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus está dizendo aqui que a perfeição está ligado a termos Deus como nosso referencial. Por exemplo, se o que você for fazer, você não faria na presença de Jesus ou na presença de Deus, então aquilo te leva à imperfeição. Então, se o que eu vou fazer eu não faria na presença de Deus, então eu não devo fazer, porque aquilo vai me tornar imperfeito. Por quê? Porque Deus é perfeito, e se eu quero estar na presença de Deus, eu tenho que fazer as coisas que agradam a Deus. E isso é muito importante e relevante para entendermos esta palavra. Deus quer que os seus filhos sejam perfeitos, mas para sermos perfeitos, nós temos que andar na presença de Deus. Para sermos perfeitos, nós temos que imitar ou ser orientados por Deus. Consequentemente, então, nós somos levados à perfeição. E há mais um texto nessa introdução que eu quero ler com os irmãos, que é uma palavra de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 17, segunda carta de Paulo a Timóteo. Ele diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa palavra está num contexto de inspiração da palavra, não é? Então, o texto anterior, eu não sei se é possível colocar aí para mim, o versículo 16, para que a gente só leia para ver um contexto. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Esse é o contexto anterior, é o versículo anterior. E aí o versículo 17 diz que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e é útil para tudo isso. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, quando nós olhamos para a palavra de Deus e buscamos ter a palavra de Deus como referência para a nossa vida, nós estamos buscando a perfeição. Porque a palavra de Deus é inspirada por Deus e ela trabalha no nosso caráter e faz com que nós nos aproximemos de Deus, que nós nos identifiquemos com Deus. Então, se Deus é perfeito e o nosso trabalho é buscar nos parecer com Deus, consequentemente também nós seremos perfeitos. É claro que há um problema sério, porque nós somos pecadores, estamos vivendo no mundo de pecado.
Então, a perfeição tem a ver com a justificação total, ou a santificação total. Então, se nós somos pecadores, nós não somos santos. Mas porque nós não somos santos, não significa que nós não devemos buscar a santidade. E isso é muito importante, porque quando nós buscamos a santidade, consequentemente nós nos afastamos de tudo aquilo que nos torna imperfeito e que nos distancia de Deus. Vocês se lembram que quando Adão pecou e Deus chamou ele no jardim, ele se escondeu de Deus? Isso significa que o pecado nos constrange diante de Deus. O pecado nos afasta de Deus, nos distancia de Deus. Mas Deus não quer distanciar-se de nós. Não é projeto de Deus, não é propósito de Deus, não é vontade de Deus distanciar dos homens. No entanto, o pecado que nós praticamos nos constrange e, consequentemente, nós nos afastamos de Deus. Assim como Adão se escondeu de Deus porque tinha pecado, nós também, quando pecamos, nós temos a tendência de nos afastar, porque o pecado traz sobre nós um peso, e isso nos distancia de Deus. Por isso, a orientação de Deus é que nós não pequemos, porque quando nós pecamos, naturalmente não é a vontade de Deus, não é a orientação de Deus, mas nós, consequentemente, nos afastamos de Deus por causa do pecado. Isso tudo eu estou dizendo porque a excelência exige da gente um trabalho, um esforço, uma dedicação. Não é fácil, irmãos. Nós vivemos num mundo em que oferece-nos possibilidade de pecado a todo tempo, a todo momento. Nós somos bombardeados com pensamentos, com visões, com situações que nos induz ao pecado. Então, não é possível nós vivermos neste mundo e sermos perfeitos. Mas, se nós buscamos a Deus e estamos diante de Deus, consequentemente nós somos aperfeiçoados. E nós vamos chegar ao momento da perfeição. E o momento da perfeição é quando nós chegarmos na eternidade. É lá na eternidade nós seremos totalmente perfeitos. Porque lá na eternidade, lá no céu, não entra imperfeição. Então, o céu é um lugar de excelência. E é para lá que nós estamos indo, amém? Glória a Deus, é para lá que nós estamos indo. Porque lá é um lugar de excelência. Então eu tenho que buscar a excelência aqui. Eu não posso achar que eu vou entrar lá sem estar buscando essa excelência. Então eu tenho que estar aqui na terra buscando a excelência. Quando eu chegar lá no céu, eu vou viver a excelência do céu. Eu ouvi um pastor dizendo uma vez, e eu não sei o quanto ele estava certo, mas era um daqueles testemunhos que é um daqueles testemunhos de pessoas que tiveram experiência extracorpórea ou de EQM, e essa pessoa diz que foi no céu. E o testemunho que ela diz é que lá no céu é um lugar de barulho. Lá no céu não existe silêncio total. Não, apesar de ser um lugar de paz, apesar de ser um lugar de excelência, é um lugar de muito barulho, porque lá toda criatura celebra a Deus, glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor. Lá os animais celebram a Deus, adoram a Deus, glorificam a Deus. Então o céu é um lugar de barulho. E se a gente está indo para lá, nós não podemos
sermos muito adeptos do silêncio total. Porque se a gente for adepto do silêncio total, provavelmente a gente vai estranhar quando chegar lá, se chegar, não é? Então, o barulho faz parte do reino de Deus. E eu quero então compartilhar com os irmãos algumas verdades importantes, fundamentais, para nós estarmos desenvolvendo a ideia da excelência em relação ao céu. Primeiro, a excelência é o resultado de escolhas que nós fazemos. Diga comigo, a excelência é o resultado de nossas escolhas. Eu escolho ser excelente ou não. Então a excelência é o resultado de escolhas. Se eu tiver escolhas boas, eu sou encaminhado para a excelência. Mas se as minhas escolhas forem escolhas assim, sem muita expectativa, sem muito critério, não é? Eu vou fazer de qualquer jeito e consequentemente a minha vida vai ser algo consequente. Mas para que haja excelência, eu tenho que ter escolhas corretas, que me levam à excelência. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, diz assim, o Senhor falando para o povo judeu: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho posto ou proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deus está falando para o povo de Israel: eu estou colocando diante de vocês a opção de escolher a bênção ou a maldição. E o Senhor dá um conselho: escolhe a vida para que vocês vivam. Ou seja, seja criterioso na tua escolha, porque dependendo da tua escolha, você pode rumar para a morte, rumar para a situação difícil na tua vida, ou para a morte. E ele então diz: escolha a vida para que vivas. Então, para que eu tenha vida excelente, eu tenho que escolher um caminho excelente. Não é possível eu ter uma vida excelente sem escolher um caminho ou o caminho da excelência. Então a excelência é o resultado de uma escolha que nós fazemos. Eu escolho ser o melhor, fazer o melhor, ou eu escolho a média. Eu faço o que todo mundo faz. E o nome disso eu já falei num dos cultos atrás, não é? Que a média, né, o nome da média significa mediocridade. Então alguém que faz o que todo mundo faz é medíocre. Ou seja, nós temos que ser melhor, fazer melhor, não para nos orgulharmos, mas para buscarmos a excelência. Então eu tenho que trabalhar continuamente para fazer melhor, para ser melhor. Às vezes a Marta me chama a atenção: você não larga esses estudos aí nem para comer. São situações que a gente caminha e o propósito é buscar a excelência. Para que a gente busque a excelência, é necessário caminhar alguns caminhos que às vezes esses caminhos não são muito compreendidos, não é? Então a gente precisa tomar boas escolhas ou fazer boas escolhas. Por exemplo, há um personagem que eu gosto muito dele, que era parceiro de Moisés, e ele, juntamente com um amigo dele, foram 2 dos 12 espias que foram espiar a terra. E ele e o amigo dele foram os 2 que trouxeram uma confiança na promessa de Deus em possuir a terra, que foi Josué e Calebe, não é? Josué e Calebe,
eles percorreram a terra e eles vieram trazendo a notícia de que a terra era boa e que era possível conquistar porque Deus tinha prometido. Já os outros 10 disseram o contrário. A terra é tudo o que Deus disse, no entanto é impossível entrar nela porque lá tem gigantes. Não é? E eu não me esqueço de uma palavra que o Claudecir falou uma vez, num dos encontros nossos aqui, que Caleb entrou na terra prometida junto com Josué. Foram os únicos que saíram do Egito e que entraram na terra prometida. Então, quem entrou na terra prometida foi a geração nova, porque a geração que saiu lá do Egito não entrou na terra, porque ficaram com medo de possuir a terra quando os espias foram lá espiar a terra. Mas quando passou todo o processo e começou-se então a distribuição da terra, Caleb fez um pedido para que lhe fosse dado um local. E o local é um local muito especial, porque o local que Caleb pediu para que fosse dado a ele como herança naquela terra era um local onde tinha gigantes. Justamente aquilo que os 10 espias amedrontados afugentaram toda a nação e contaminaram a nação, e a nação então ficou 38 anos peregrinando no deserto por causa do medo de entrar na terra, porque lá tinha gigante. Quando eles entraram na terra, então Caleb pediu um local específico, e aquele local era um local onde tinha gigantes. E nesse tempo, Caleb estava com quase 100 anos de idade. E ele disse assim: eu tenho a mesma força que eu tinha quando nós saímos lá do Egito. A minha força é a mesma. Eu vou entrar lá e vou conquistar a terra, porque Deus me prometeu. Então, a nossa fala tem que ser uma fala basicamente assim, não faz diferença. O Senhor prometeu, então eu vou perseverar. Se Deus prometeu, eu vou conquistar. Porque é promessa do Senhor. Pode haver gigante lá na terra, mas eu continuo crendo na palavra do Senhor. Por mais difícil, improvável que seja, eu vou conquistar a terra, porque o Senhor prometeu. Então, esta fala que eu vou ler aqui, esse texto, é uma fala de Josué. Olha o que Josué diz no capítulo 24, versículo 15. Diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aqui que vem a palavra-chave. Ele diz assim: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que extraordinário. Olha que palavra inspiradora. Josué diz ao povo: vocês podem escolher o que vocês quiserem, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantas famílias não estão destruídas porque deixaram a vida levá-las? Quantas famílias estão passando por situações desesperadoras porque não tomaram ou não fizeram escolhas coerentes com a palavra de Deus? E nessa palavra, então, Josué está fortalecendo esta verdade: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É possível que na família e na casa de Josué tinha problemas. É possível que tinha situações difíceis. No entanto, ele tomou uma posição. E Deus, ele espera posições nossas. Às vezes nós não damos passos rumo à excelência porque nós não tomamos uma posição. É necessário tomar posições. E
quando Josué diz assim: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele estava tomando uma posição. Ele não estava avaliando quanto custaria. Assim como ele não estava avaliando quanto custaria entrar em Jericó naquele primeiro momento em que eles foram espiar a terra. Eles ficaram 40 dias espiando a terra. E é engraçado como Deus trabalha com os números. Eu fico impressionado porque Deus, ele trabalha com os números. Interessante que eles ficaram 40 dias lá percorrendo a terra, avaliando a terra, para trazer as informações para Moisés. No entanto, porque eles não mantiveram a confiança em Deus, eles preferiram voltar para o deserto. Eles ficaram 40 anos no deserto. Ou seja, por 2 anos, eles caminharam até a terra prometida. Na verdade, se eles fossem pelo caminho mais perto, demoraria alguns meses. Mas esse caminho mais perto tinha inimigos. E quando eles estavam indo por aquele caminho, Deus falou para Moisés: Moisés, sai daí, não vai por esse caminho, porque os inimigos são mais fortes que vocês. Vocês não têm soldados aparelhados, mas lá eles têm. Então, se esses inimigos atacarem, o povo vai voltar para o Egito. Então pega o outro caminho que é mais longe, mas esse caminho não corre esse risco. Então Deus encaminhou Moisés e o povo para um caminho um tanto quanto difícil, porque o caminho que eles pegaram era montanha do lado direito, intransponíveis, montanhas para o lado esquerdo, intransponível, e à frente tinha um mar, chamado Mar Vermelho. E atrás vinha Faraó com seus exércitos, soldados treinados, com armas. Eles não podiam voltar mais. Eles não podiam sair para os lados porque tinha montanhas intransponíveis. Eles tinham uma opção. E a opção do povo era marchar. Interessante que quando eles chegaram no Mar Vermelho, não tinha saída. E Deus ficou segurando o povo, ou os soldados com Faraó, atrasando eles. E eles, então, quando entraram naquele momento de desespero, em que não havia possibilidade de livramento, o povo então fala para Moisés clamar a Deus. E aí então Moisés, ouvindo o povo, foi clamar a Deus para que livrasse eles daquela situação. Eles estavam com medo de ser mortos por Faraó. E quando Moisés clama a Deus, Deus diz para Moisés: por que clamas a mim? Mas não é a orientação de Deus para clamarmos a Ele? Claro que é a orientação. No entanto, aquele não era o momento de clamar a Deus. E Deus falou isso para eles. Deus falou para Moisés assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Porque aquele momento não era momento de clamar, aquele momento era momento de marchar. E quando Moisés então usa o cajado, toca nas águas, o mar se abre. E o povo então passa em terra seca pelo Mar Vermelho. Isso é um Deus de excelência. É um Deus que pode fazer todas as coisas, porque Ele abriu o Mar Vermelho. E é interessante que quando eles acabaram de passar o mar, os inimigos estavam no meio do mar. Faraó e o seu exército estavam no meio do mar, porque como eles viram a porta aberta, eles entraram na porta. E era isso que Deus queria. Porque quando eles estavam no meio do mar, Moisés toca novamente nas águas. E quando Moisés toca nas águas, o mar voltou ao normal. E Faraó com seu exército foram aniquilados lá no Mar Vermelho. Os inimigos de Israel foram aniquilados ali. E é interessante que eu vi alguém dizendo certa vez
que um professor, uma professora, disse que essa questão do Mar Vermelho é muito discutível, porque segundo alguns entendidos, diz que tem um período do ano em que o Mar Vermelho abaixa as suas águas e a areia aparece. E aí então, na verdade, foi uma situação dessa em que a maré baixou, apareceu o caminho e eles caminharam pela areia seca. E aí então, a resposta do pastor foi que Deus fez um milagre maior ainda. Se não foi as águas que matou o exército inteiro, foi a areia que afogou todo mundo. Porque eles morreram lá. Então, Deus é fiel, Deus é poderoso. Então, às vezes, a gente não entende o trabalhar de Deus. E há uma palavra no Novo Testamento, que diz que o povo de Israel fora batizado no Mar Vermelho. O povo de Deus fora batizado no Mar Vermelho. E a gente sabe que batismo é imersão ou aspersão. Então a gente percebe, se o povo foi batizado no Mar Vermelho, eles passaram por dentro do Mar Vermelho. Então dá a ideia de que havia um funil. Essa é a ideia que dá. Que havia então as águas meio que fizeram um funil e o povo passou por dentro do Mar Vermelho. É claro que isso é uma ideia, não é um texto. Mas é importante a gente considerar esta verdade, que para a excelência acontecer é necessário decisões na nossa vida. Em 1 João capítulo 2, versículo 6, diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, significa que a excelência, ela não vem pronta, ela precisa ser trabalhada. Então, há um processo para se chegar à excelência. Não é possível a pessoa começar e já ser excelente. Não. A excelência é um desenvolvimento. Ela é trabalhada. A excelência não vem pronto. Então, o que o evangelista João está dizendo aqui é que aquele que fala que está em Deus precisa de andar segundo a orientação dele. Então, se aquilo que eu estou fazendo não está coerente com aquilo que Deus orienta, então eu tenho que ajustar o meu caminho para andar como Ele, estar trabalhando na direção da orientação de Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, Paulo também dá uma palavra muito interessante. Ele diz assim: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. O que significa ser o bom perfume de Cristo? Significa exalar o cheiro de Jesus. Ou seja, qual é o cheiro que estamos exalando? Se nós andamos com Ele, nós temos que exalar o perfume dele. Por quê? Porque quando você fica muito próximo de uma pessoa que tem um tipo de perfume, quando você sai de perto dela, alguém que te encontra fala assim: você usou tal perfume. Não, mas eu não tenho esse perfume, né? Mas é porque você ficou perto de alguém que tem aquele perfume, e aquele perfume fica em você, né? O perfume fica em você. Mesmo que você não passou aquele perfume, não tem aquele perfume, mas se você ficar perto de alguém que tem um perfume, você vai contrair, você vai adquirir aquele perfume. E é interessante que quem está perto de alguém que tem Cristo na vida e vive a palavra de Deus,
ele vai exalar o perfume de Cristo, ou seja, as pessoas vão ver Cristo nele, vão sentir Cristo nele, e isto é excelência. Se eu estiver exalando o bom perfume de Cristo, as pessoas vão querer estar perto de mim. Por quê? Porque na hora de um problema, de uma dificuldade, eu vou colocar a mão sobre a pessoa e ela vai ser curada. Por quê? Porque Cristo fazia isso, e porque eu sirvo a Ele, estou perto dele, eu também vou fazer o que Ele fazia, e o próprio Jesus disse isso, que aqueles que crescem nele, faria obras que Ele estava fazendo, e obras maiores fariam. E é interessante que, eu ouvindo uma palavra de um pastor essa semana, ele disse que esses maiores milagres que vão acontecer e que Cristo falou nesse texto que eu acabei de citar, ele disse que esses milagres extraordinários que Cristo falou vão acontecer no último avivamento, que vai ser o despertamento mundial para a última colheita. Aqueles que estarão se convertendo, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, esses vão viver esta palavra, não é? E nesse tempo do avivamento vai acontecer milagres extraordinários. Claro que a gente viu muitos milagres na nossa vida ao longo da nossa história, por causa dos contatos que nós temos com Deus, com Cristo, com a igreja. Mas no avivamento vai acontecer milagres extraordinários. É impossível entender o agir de Deus nesse período, nesse tempo. Então, quem tem o bom perfume de Cristo, quem exala o bom perfume de Cristo, ele vai fazer as coisas que Jesus fez. É interessante que a excelência, irmãos, nos tira da zona do conforto. Diga comigo assim: a excelência me tira da zona de conforto. Por que será que a excelência me tira da zona do conforto? Porque a excelência exige mais. A excelência exige melhor. E não é possível ter excelência sem aumentar o nível de qualificação, não é? Então, quando nós trabalhamos e buscamos a excelência, nós vamos ter mais trabalho, porque nós vamos ter que dedicar mais, nós vamos ter que pagar um pouco mais. Para buscar a excelência, é necessário sair da zona do conforto. Às vezes a gente fica na zona do conforto porque não quer correr risco. E quem não corre risco também não chega na excelência. É impossível chegar na excelência sem sair da zona do conforto. A excelência, ela começa aqui na mente. E eu quero compartilhar alguns textos com os irmãos que vão dar esta base. A excelência é começada, iniciada na nossa mente. Então a nossa mente precisa ser trabalhada. Não é possível pensarmos tudo aquilo que é negativo, que é impossível, que não dá para nós, se nós tivermos a mentalidade dos 10 espias que voltaram da terra prometida, falando que era impossível entrar lá, nós vamos ficar 40 anos no deserto peregrinando e morrer no deserto. Então, nós precisamos sair da zona do conforto. A excelência exige isto. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, há um texto que eu quero ler com vocês. Só que eu vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje. E esse texto nessa linguagem, nessa tradução, ela fica mais claro do que as outras traduções. Eu acho que a que está aqui é a NVI, não é? Mas essa nova tradução na linguagem de hoje, ela, nem todos gostam dessa tradução, mas ela, nesse texto aqui, dá uma ideia melhor
do que a mensagem que Salomão quis passar neste texto de Provérbios 4:23. Diz assim: tenha cuidado com o que vocês pensam, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Essa é a linguagem de hoje. O texto é 4:23, isso. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Aqui fala para guardar o coração. Aqui fala para ter cuidado com os pensamentos. Parece que há um conflito de entendimento, porque nós entendemos que o coração não pensa. Nós entendemos que o pensamento vem da nossa mente e não deixa de ser verdade. No entanto, está interligado. Por quê? Porque os pensamentos têm a ver com os sentimentos, e os sentimentos têm a ver com o pensamento. Então estão interligados. Então, se nós não tomarmos cuidados com o nosso pensamento, nós vamos trilhar caminhos de negativismo. Nós vamos trilhar caminhos que vamos nos levar à mesmice. Nós não vamos sair da zona do conforto, porque a nossa mente nos trai, não é? Tem um texto na Bíblia que diz que enganoso é o coração. Então, a gente pode imaginar que está falando de emoção, de sentimentos. E o texto aqui, nesta Bíblia, diz assim: tenha cuidado com o pensamento de vocês. Ou seja, tome cuidado com o que você pensa. Por quê? Porque o teu pensamento pode te levar ao prejuízo. O teu pensamento pode te levar à ruína. Então é necessário tomar cuidado com o que pensa. Pensamentos, irmãos, dirige a nossa vida. Nós precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos. Quem, num momento da vida, não for assaltado por pensamentos que não conseguia tirar da mente? Quem não vivenciou essa experiência de não querer pensar alguma coisa, mas aquilo não sai da cabeça, não sai da mente? Você não consegue dominar a mente, parece que a mente está travada naquele pensamento. E isso é algo mais do que atitudes nossas ou decisões nossas. Muitas vezes nós somos bombardeados por espíritos malignos que querem nos dominar através do nosso pensamento. Então ele nos trava num pensamento negativo. E muitos são travados nesses pensamentos negativos que tomam decisões irreversíveis na sua vida. Então é importante nós tomarmos cuidado com os nossos pensamentos. Aquilo que nós pensamos tem sempre a possibilidade de nos dominar. Olha, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, é um texto que nós ministramos lá na empresa na segunda-feira, não é? Diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento ou pensamento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade. É o que Deus quer, é o que Deus deseja. Mas para que eu experimente essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que me transformar renovando a minha mente. Quando eu renovo a minha mente, ou seja, eu não penso como o mundo pensa, quando eu não faço o que todos fazem, mas eu busco a excelência, consequentemente, eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, meus irmãos? É isso que Deus quer.
E o nome disso é excelência. Deus quer que nós sejamos excelentes. E Deus quer que nós experimentemos a excelência dele. Porque a excelência de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós podemos experimentar esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No entanto, nós precisamos renovar a mente. Ou seja, não pensar na caixinha. Não estar limitado ao que o mundo pensa, ao que o mundo acha, ao que o mundo faz. Não é? É necessário sair da nossa zona de conforto. Eu preciso tomar a decisão de dominar os meus pensamentos. Eu não posso permitir que pensem por mim, mas eu tenho que tomar a posição de decidir no que pensar, tá? Então, por exemplo, se você estiver pensando alguma coisa ruim, alguma coisa negativa, e você quer se livrar daquele pensamento, quanto mais você tentar se livrar daqueles pensamentos, mais aqueles pensamentos vão te segurar, mais eles vão dominar você. Então, o que você tem que fazer para mudar o pensamento? Então, o caminho é pensar em outras coisas. Quando você começa a buscar pensamentos em outras coisas, você muda o foco e, consequentemente, muda os pensamentos. Então, para dominar o nosso pensamento, nós temos que tomar a decisão de pensar de forma diferente, buscar outros pensamentos. Se nós ficarmos ali tentando esquecer aqueles pensamentos, nós vamos fortalecer aqueles pensamentos. Então, nós temos que buscar caminhos, pensamentos diferentes. E aí a Bíblia dá orientação aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 2, está escrito assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Olha que extraordinário. Paulo está dizendo, se nós pensarmos nas coisas da terra, nós seremos atraídos para a terra. Mas se nós pensarmos nas coisas de cima ou do céu, nós seremos atraídos pelo céu. Ou seja, onde você estiver com o teu pensamento, você vai estar sendo prisioneiro daquele lugar ou daquele tipo de pensamento. Então eu preciso tomar decisões na minha vida. Quanto mais eu me apegar às coisas da terra, mais eu vou pensar nas coisas da terra. Quanto mais eu buscar as coisas do alto, mais eu vou me apegar às coisas do alto. E isso tem a ver com o pensamento. Então, se eu penso continuamente nas coisas de Deus, consequentemente eu vou ser atraído para Deus. Mas se os meus pensamentos estiverem na terra, então eu vou ser atraído pela terra. Por isso Paulo está dizendo aqui aos Colossenses: pensai nas coisas lá de cima. Então, quando o pensamento te domina e você é assaltado por pensamentos negativos, começa a buscar uma referência de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus, das orientações de Deus. Coloca um louvor que dá uma palavra cristocêntrica. Então você vai começar a pensar em Cristo, vai pensar nas coisas de Deus. E consequentemente, então, você vai dominar os teus pensamentos. Consequentemente, você vai buscar a excelência. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, eu escolho o que pensar. Eu decido no que pensar. É eu que decido a minha vida. A minha vida não é decidida
por conversas, por assuntos alheios, por coisas que são triviais da vida e que normalmente não nos leva a sermos excelentes ou possuirmos coisas grandes. Então, se eu dominar os meus pensamentos, se eu selecionar os meus pensamentos, consequentemente eu vou ter excelência na vida. Então, dominar o pensamento é fundamental. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, Paulo diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Amém, aleluia. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 17 diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ele está dizendo que do alto vem o que é perfeito ou excelente. O céu é um lugar de excelência. Lá é um lugar onde não entra situações, coisas, pessoas que não trabalham com a excelência. Apocalipse capítulo 21, versículo 21 diz assim: as 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Esta palavra fora dita por João quando ele estava na ilha de Patmos, e ele foi levado ao céu e ele contemplou o céu. E ele então relata aqui nesse texto de Apocalipse 21, dizendo que as portas lá no céu são de pérolas. Imagine um pedacinho assim de pérola, quanto que não vale aqui na terra? Lá é portas de pedras, não é? Lá as ruas são de ouro e de cristal. Ou seja, aquilo que para nós aqui na terra tem grande valor, lá é o local que nós pisamos por sobre ela. Então, aí dá para você entender a majestade do céu, a grandeza do céu. Por exemplo, Apocalipse capítulo 1, versículo 23 a 25 diz assim: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão na sua luz, e os reis da terra lhe darão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Olha só que extraordinário. No céu brilha a luz de Deus. Lá no céu não precisa de sol, porque a luz de Deus alumia todas as coisas, todos os lugares. Esse é o resplendor da glória de Deus. A glória de Deus emana sobre o céu, e aquele lugar resplandece mais do que o sol. Eu quero então fechar esta mensagem com um texto para concluir esta palavra. Há uma promessa para os filhos de Deus, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10 e 12, que diz assim: mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Versículo 12: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido por ele. Ou seja, há um momento que vai acontecer no arrebatamento da igreja. No arrebatamento vai acontecer a glorificação do nosso corpo. E eu não posso deixar de falar isto para os irmãos, porque a salvação acontece em 3 níveis. Preste atenção.
A salvação do espírito, a salvação da alma e a salvação do corpo. A salvação do espírito é chamado de justificação. Quando eu recebo Jesus no meu coração, eu sou justificado. Essa é a salvação espiritual. Ponto. Está resolvido. Há um segundo aspecto da salvação, que é a salvação da nossa alma. E a salvação da nossa alma significa santificação. Então, esta salvação da alma é um processo. Enquanto você estiver aqui na terra, você está sendo santificado. Então, aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos passando pelo processo da santificação, que é a salvação da nossa alma. Por isso que Jesus falou assim: aquele que não matar a sua alma por amor de mim, não é digno de mim. E essa salvação da alma tem a ver com isso. Eu não fazer o que eu quero, o que eu gosto, mas eu fazer aquilo que Deus se agrada. Isso é santificação. Então é o processo de separação. Santificação fala disso, separação. Eu me separar das coisas que não agradam a Deus. E a excelência tem a ver com isso. É fácil? Não, é difícil. É uma luta. Por isso que Jesus falou em matar a alma. Matar a alma dói. Por quê? Porque eu vou ter que abandonar ou deixar coisas que eu gosto. Mas eu tenho que tomar uma decisão. Eu quero ser santificado. E o processo de santificação, então, tem a ver com matar a alma. Ou seja, não fazer o que a alma quer que eu faça. E o terceiro nível de salvação, ou aspecto da salvação, é a salvação do corpo. Então eu falei sobre o espírito, alma e o corpo. A salvação do corpo acontece algo extraordinário. Ou seja, quando Jesus foi sepultado, ele foi sepultado com o corpo totalmente machucado, porque Jesus foi ferido, moído. E o corpo de Jesus, a carne de Jesus, lá em Isaías capítulo 53, fala sobre esse sofrimento. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, ou seja, ele levou lá na cruz o que nós merecíamos. Então o corpo de Jesus foi enterrado no pós-morte, numa situação muito difícil. Mas depois que Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou com o mesmo corpo que ele morreu, ou que ele foi enterrado. Jesus ressuscitou num corpo glorificado. Só para vocês terem uma ideia, o corpo que Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos num lugar fechado. As janelas estavam fechadas, as portas estavam fechadas, um local fechado. E a Bíblia diz que Jesus se colocou diante deles. Ou seja, as paredes não foram limites para Jesus passar. O corpo glorificado de Jesus entrou naquele lugar sem precisar portas serem abertas. Mas também, quando Jesus foi à praia e Pedro estava pescando e não tinha pego peixe, Jesus gritou assim: olha, vocês têm peixe aí? E eles falaram: não pescamos. E Jesus então falou para eles: então vem comer comigo. E aí quando eles chegaram, eles reconheceram Jesus. E Jesus estava com uma fogueira e estava assando peixe. E chamou eles para comer junto com ele. Com esse corpo que Jesus se colocou naquele lugar fechado, que a parede não limitava ele, é o mesmo corpo que se alimentou de peixe. Ou seja, aquele corpo glorificado tem a habilidade de transpor lugar, de sair de um lugar e aparecer no outro lugar, mas também tem a habilidade de se alimentar. Não precisa do alimento, mas é possível se alimentar. Mais do que isso, lembram de Tomé? Tomé disse assim: Jesus não ressuscitou, eu só vou acreditar se eu ver ele. Mais do que isso, só vou acreditar se eu tocar nas feridas dele. E de repente Jesus chega e fala para Tomé: Tomé,
Bem-aventurados que não viram e creram. Vem aqui, toca, vem ver. Então, esse corpo é possível tocar, é possível se alimentar, é possível teletransportar. Ou seja, é um corpo glorificado. Este corpo que Jesus ressuscitou é o mesmo corpo que nós seremos transformados no arrebatamento da igreja. Então, os mortos ressuscitarão. E quando eles ressuscitarem, eles receberão um corpo glorificado. Então a salvação tem 3 níveis. Tem a justificação, a santificação e a glorificação. Salvação do espírito, salvação da alma e salvação do corpo. Nós estaremos com o Senhor lá no céu, perfeitos, porque esse corpo será um corpo perfeito. Amém? Maravilha, que bom. Eu fico muito contente com esta palavra, porque esta palavra é uma palavra edificadora, e que ela cura, e que ela restaura, e que ela nos fortalece. Feche os teus olhos no seu lugar, e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu estou na tua presença nesta hora, e eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz para me salvar. Nesta hora, eu me entrego totalmente ao Senhor, porque eu quero viver a excelência do céu. Espírito Santo, me ajuda a viver esta excelência. Em nome de Jesus, eu me arrependo agora dos meus pecados, e eu peço ao Senhor: entra na minha vida, muda a minha história, e me dê força para vencer e para prevalecer, em nome de Jesus. Pai de amor, nós queremos te louvar, agradecidos mais uma vez neste dia, por tudo que o Senhor fez neste lugar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra poderosa, essa palavra que esmiuça a penha. Eu quero te louvar por cada irmão, por cada irmã, por cada amigo presente neste lugar, por aqueles que estão nos assistindo pela live. Eu oro pedindo para que o Senhor venha ministrar a cada coração, que onde houver alguém que precisa de um milagre, precisa de uma resposta do Senhor, o Senhor venha atender a solicitação, a necessidade desta pessoa. Pai, que a tua mão de poder entra agora nesta família e traga restauração, e traga fortalecimento, e traga renovo, para que esta família seja abençoada, para que esta família seja restaurada, pelo poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu oro também agora repreendendo todo o espírito de enfermidade, tudo aquilo, Pai, que não é teu, na autoridade do nome de Jesus, que seja agora queimado, anulado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Opera poderosamente através da tua palavra na vida dos meus amigos, dos meus irmãos, aqueles que estão assistindo pela live, onde ele estiver, que a tua mão esteja lá, alcançando-o e abençoando-o. Em nome de Jesus, eu oro assim e te agradeço. Amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe a tua vida, teu coração, em nome de Jesus.